Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer umas aplicações de integrais, mais precisamente vamos usar para cálculo de área, e a ideia dessa aula é o seguinte: vamos usar geometria. O cálculo nada mais é que uma fórmula, mas é interessante vocês imaginarem a figura, imaginarem os retângulos. Então, rapidamente a explicação é o seguinte: suponha que eu queira, claro, calcular essa área aqui. A gente sabe que é a integral de a a b de f de x dx. Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: pensa que eu estou com um retângulo bem pequenininho aqui, em que minha base, vamos pensar como dx, e minha altura é o que a gente chama de f de x. Então eu estou fazendo base vezes altura, f de x dx, tá? Que o f de x é o tamanho desse segmento, e eu vou querer fazer o somatório disso aqui tudo para exaurir, para calcular exaurir a região com retângulos para calcular essa área. Essa é a imaginação que eu quero que vocês tenham em mente. Depois eu faço a integral porque vai aparecer a função. O interessante disso é que só de imaginar isso, a gente pode mexer um pouco nas regiões, acrescentar outros g's, outras funções e falar entre um e o outro e calcular pensando geometricamente. Então vamos fazer alguns exemplos para entender o que eu quero dizer aqui. Por exemplo, encontre a área da região limitada por ou delimitada por y igual a x ao quadrado, y igual a 0 e x igual a 1. Então, desenhei y igual a x ao quadrado. Agora, quem é y igual a 0? Y igual a 0 é o eixo x. X igual a 1. X igual a 1 é esse aqui. Se eu falar região delimitada por, tem que pensar um pouco na geometria, e o que a gente vê é essa região aqui. Nessa região, o que a gente tem que pensar? Olha, aqui está y igual a x ao quadrado. Aqui está no 0, aqui é 1. Foi o que eu calculei. O que eu estou falando para vocês é que, se eu quiser calcular a área dessa região, o que eu tenho que fazer? Pensa num retângulo. Então, o retângulo infinitesimal que eu tenho, dx, e altura, y igual a x ao quadrado. Então, o que eu desejo calcular? A integral de 0 a 1 de altura, x ao quadrado, base dx. E isso aqui a gente sabe resolver, agora usa técnicas de integração, mas isso aqui é direto, x ao cubo sobre 3, 1/3. Vou fazer mais um exemplo e vamos complicando um pouco. Então, agora suponha que eu quero encontrar a área da região delimitada por y igual a x ao quadrado, x igual a 0 e y igual a 1. Então, vamos fazer desenho de novo. Olha, y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado está aqui. X igual a 0 é o eixo y. E y igual a 1 é essa reta aqui. Eu esqueci de falar, mas o x tem que ser maior que 0. Então, x igual a 1, y igual a x ao quadrado e isso aqui. Então, quem é essa região? É fazendo esse pedaço aqui. Agora a gente quer calcular a área. O que a gente pensa? Então, primeira coisa, base infinitesimal. O meu retângulo está aqui. Agora, quem é minha altura? Olha só, isso aqui é y igual a 1. E aqui é y igual a x ao quadrado, para cada x, a minha altura é o tamanho desse aqui até aqui. Qual é o tamanho disso aqui até aqui? É o de cima menos o de baixo. O de cima é 1. O de baixo é x ao quadrado. Essa aqui é a minha altura e eu vou fazer dx. Então, olha só. Imagina, então, novamente, minha altura é 1 menos x ao quadrado. Não é tão mais intuitivo se não pensar de cima menos o de baixo, em que eu vou fazer o somatório exaurindo todo, integral, dx. A minha região é, novamente, x igual a 0 até x igual a 1. Só fazer a interseção disso aqui com isso. Y igual a 1, só pode ser x igual a 1. Então, vai ser a integral de 0 até 1. Quem quisesse podia pensar, olha, se a integral desse retângulo aqui todo é 1, tá? Dessa quadrada, no caso,
A área desse quadrado é 1 e a área disso aqui no outro lado a gente achou que era 1/3 desse pedacinho. Então a área aqui só pode ser 2/3. Mas a gente pode fazer a conta direto. E essa integral é, bom, de 0 a 1, então vai 1, x ao cubo sobre 3, menos 1/3, que é igual a 2/3. Mas pensando assim eu acho um pouco melhor. Vamos para o terceiro. Encontre a área da região limitada por y igual a x ao quadrado menos 1 e y igual a 1. Então, novamente, a região é essa aqui, ó, desse sorriso aqui. Então, y igual a 1, y igual a x ao quadrado menos 1. E o interessante de pensar já em altura, que eu não quero nem saber se a função está embaixo ou em cima do eixo x. O que me interessa é que a altura é sempre positiva, ou seja, o de cima menos o de baixo é sempre positivo. Então, vamos lá. Quem é a altura? A altura é 1 menos o de baixo. Ou seja, pensa no meu retângulo infinitesimal. Deixa eu botar em amarelo. O meu retângulo infinitesimal, ó, base dx, e a altura de cima menos o de baixo, ou seja, 1 menos o de baixo. Então, vai ficar a integral de quem? 1 menos o de baixo é 1, menos aqui fica 1 menos x ao quadrado. Então, vai ficar 2 menos x ao quadrado dx. E agora nós temos que achar os limites de integração. Os limites de integração é esse ponto aqui e isso aqui. Ou seja, a interseção de y igual a 1 com y igual a x ao quadrado menos 1, o que nós temos? Ó? Então, nós temos que, deixa eu rabiscar aqui, como 1 é igual a x ao quadrado menos 1, ou seja, esses pontos de interseção que eu estou achando, então x é igual a mais ou menos raiz de 2. Se é mais ou menos raiz de 2, olha, então aqui vai do raiz de 2, aqui vai no menos raiz de 2, então menos raiz de 2 até raiz de 2. Esse é o meu limite de integração. Tem que achar esses pontos, não adianta. Então, olha a parte vantajosa. Só olhei aqui, marquei os pontos e a integração. Então, novamente, isso aqui vai dar... Agora vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vai ser 2x menos x ao cubo sobre 3, em que x vai ser para a raiz de 2 até menos raiz de 2. E isso aqui é igual a, bom, 2 raiz de 2 menos raiz de 2 ao cubo sobre 3. Raiz de 2 ao cubo é 3 raiz de 2. Menos 3 raiz de 2 sobre 3. E, bom, menos a mesma coisa, essencialmente. Ou se preferir, olha, já vou dar uma adiantada geométrica. A área desse pedaço aqui, dessa metade, tem que ser igual à área dessa metade aqui. Porque a função é par. O que acontece para cá, acontece a mesma coisa para cá. Então, a área desse pedaço é igual à área desse pedaço. Então, o que eu quero dizer isso aqui tudo, que é 2 vezes isso. Mas quem quiser pode fazer um menos aqui. E isso aqui vai ser igual a... Bom, vai dar raiz... Isso aqui é 2 raiz de 2, menos raiz de 2, porque o 3 corta com esse 3. Então, vai dar raiz de 2 vezes 2. Viu? Vou sempre montando a mesma integral e pensando no retângulo. Vamos fazer mais uma. Y igual a x ao quadrado e y igual a 2x mais 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa reta aqui, 2x mais 3 e... Bom, essencialmente uma reta assim, em que está transladado para 3. Então, vai ser uma coisa... vamos dizer, a figura é alguma coisa nesse sentido. E a região que eu quero é essa aqui. Quem é a altura? Pego o meu retângulo infinitesimal. Meu retângulo infinitesimal diz o seguinte, deixa eu fazer em amarelo novamente. Eu sei que meu retângulo vai ser a integral de quem? De cima menos o de baixo. Então vai ficar 2x mais 3 menos x ao quadrado dx. Agora eu preciso achar esse ponto e esse ponto para saber quais são os meus limites de integração. Bom, para achar esses pontos, ou seja, quando essa reta encosta nessa parábola, é a mesma coisa que dizer que essa equação é igual a essa equação. Ou seja, vamos fazer aqui rapidinho. Eu tenho que x ao quadrado é igual a 2x mais 3. Pensando em parábola, x é igual a... Então, x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a 0. Então, nós temos que x é igual a 3. Ó, 9, 6 mais 3. E aqui, x igual a
menos 1. Então, menos 1 e 3, essa é a minha região de integração. Então, menos 1 até 3. E, novamente, isso aqui a gente sabe calcular. X ao quadrado mais 3x menos x ao cubo sobre 3, em que x é igual a 3 e x igual a menos 1, ou menos 1 até 3. Então, isso aqui vai ser igual a, substitui o x por 3, 9, mais 9, 27 dividido por 3, menos 9. Agora, menos, substitui o x por menos 1, 1, menos 3, mais 1/3. Então, vamos lá. Isso aqui é igual a... Bem, vamos cortar isso aqui. Esse aqui corta com isso. 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 mais 1/3 vai dar menos 5/3. Menos 5/3 mais 5/3. 9 mais 5/3, 32/3. Então, isso aqui vai ser... Isso aqui é igual... Deixa eu pegar um espaço aqui. 32/3. Show. E esse aqui é o item B. E o último item, eu acho que também é interessante fazer, mas vocês vão ver que é a mesma ideia. Pega a região limitada por y igual a x ao quadrado e 2x ao quadrado menos 1. X ao quadrado uma parábola e 2x ao quadrado menos 1, uma parábola um pouquinho mais forte, mais encurvada, só que ainda transladado para baixo. Então, novamente, a região é essa aqui. Então, vai ser a integral que eu vou querer calcular. Deixa eu fazer com giz amarelo, ou giz branco. Então, o de cima é x ao quadrado. O de baixo é 2x ao quadrado menos 1. E minha região de integração eu tenho que achar esses dois pontos de interseção. Isso aqui é igual a isso. Bem, se pensar, do menos 1 até 1. Tá, então, aqui é o menos 1. Aqui é 1. É só igualar. X ao quadrado é igual a 2x ao quadrado menos 1. Implica que x ao quadrado fazendo a continha, x ao quadrado acaba sendo igual a 1. Né? Vamos fazer rapidinho. Eu sei que x ao quadrado é igual a 2x ao quadrado menos 1. O que implica que, ó, menos x ao quadrado é igual a menos 1 e x é igual a mais ou menos 1. Então, para terminar essa integração, isso aqui vai ser, quem preferir, 2 vezes a integral de 0 a 1, de quem? Olha, menos x ao quadrado e 1. 1 menos x ao quadrado dx. Para quem perguntar por quê, é por causa da simetria em relação ao eixo x. Tá? Em relação ao eixo y. O que acontece aqui, acontece igual aqui. As duas funções são pares. Mas, continuando a conta, se preferir, só olhar aqui que a função é par. Então, isso aqui vai ser 2 vezes e a conta é um pouquinho mais rápida. 1 menos 1/3, que a gente já fez essa conta nos 2 exemplos anteriores, 2/3, isso aqui é igual a 4/3. Então, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês.